Bom dia a todos. Nós estamos dando início a mais um ciclo de videoconferências do nosso Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Hospitalidade, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. E temos como convidado, mais uma vez, o nosso colega Sérgio Thyssen, que, como sempre, gentil e amavelmente se propôs a estar aqui conosco. Bom dia a todos. Bom dia, seja muito bem-vindo, doutor Sérgio Thyssen, mais uma vez aqui conosco, compartilhando seus preciosos conhecimentos. Bom dia a todos. Lembrando que hoje nós faremos a nossa última live desse ano, de 2023, e retornaremos após um pequeno período de férias, já que estamos ininterruptamente nessas postagens. Nós voltaremos em fevereiro, na primeira semana de fevereiro. Bem, então, hoje o nosso palestrante, Dr. Sérgio Thyssen, ele vai proferir a palestra Tratamentos Médicos com Resultados Extraordinários, obtidos através da mediunidade. No seu mini currículo, nós podemos apresentá-lo como médico e ex-professor de medicina da UFRJ e da Faculdade de Medicina da Fundação Técnico-Educacional Sousa Marques, todas no Rio de Janeiro. Ministrou cursos de extensão universitária nos hospitais de cardiologia de Laranjeiras, Hospital de Servidores do Estado e Hospital de Ipanema, no Ministério da Saúde. Diplomado em Física pela UFRJ, especializado em Solid State Physics, magnetismo e supercondutividade. Hoje nós temos muito assunto aqui para entendermos melhor, né? Essas duas dimensões aí. Vamos, então, iniciar o nosso dia de hoje com uma pequena prece, como sempre fazemos, agradecendo ao Criador por essa oportunidade de termos aqui pessoas com altruísmo que possam discutir e compartilhar os seus conhecimentos com todos nós, que possamos aproveitar essas reflexões, que possam contribuir para o nosso crescimento como um todo, integralmente, pois através do conhecimento nós podemos entender melhor a natureza humana, melhorarmos as nossas conquistas, e o nosso propósito aqui é de crescermos como um todo, como pessoas, como uma sociedade. Que Jesus nos abençoe nesta manhã, trazendo esses conhecimentos não só ao nosso dia a dia, no nosso comportamento, mas trazendo um conhecimento para a nossa alma, que possamos, Jesus, a cada dia entendermos mais os propósitos de vida, que possamos entendermos melhor a todos aqueles que convivem conosco, sermos pessoas melhores para construirmos uma sociedade melhor. Que Jesus nos abençoe o nosso palestrante, Dr. Sérgio Thyssen, que ele possa trazer boas reflexões para todos nós. Graças a Deus. O senhor está com a palavra, doutor Sérgio. Fique à vontade. Muito obrigado, Leila. Muito obrigado, Genilson. Mais uma vez juntos, que coisa boa, finalizando, não é? Todo um ano de dedicação a esses estudos tão significativos nessa fronteira entre medicina e espiritualidade. Parabéns a vocês dois, a todo esse trabalho já de tantos anos. É sempre uma verdadeira reverência a vocês pela vossa dedicação
porque tudo isto significa uma espécie assim de luz para os nossos colegas, para os nossos estudantes, para as pessoas em geral, para os pacientes, né? Tudo nessa área é de muita valia. E eu fico muito contente de poder fazer parte, de vez em quando, né, desse projeto de vocês. Gostaria de me lembrar convosco, amigos queridos também que estão nos acompanhando ou vão fazê-lo amanhã ou depois. Eu já completei muitas décadas de graduação, de formatura em medicina. E acredito que o Genilson também, não é verdade? Eu era Talvez criança nem quando você entrou na faculdade. certo. Quem puder acreditar, que acredite, né? Então, brincando um pouco, eu trabalhei muitos anos em emergência, terapia intensiva, sempre gostei de dar aulas em medicina, até quando eu era interno da Santa Casa, eu já estudava muito e gostava de falar à beira do leito, discutir casos, falar para os alunos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, não é? Deus me deu a honra de ser um filho caçula de pais espíritas, que já eram espíritas desde quando se conheceram, na Juventude Espírita de Porto Alegre. Então, ao mesmo tempo, eu fui, não é, escutando o que eles diziam em casa, falando dos postulados espíritas, falando de reencarnação, imortalidade e tudo aquilo que, ao longo do tempo depois, nós fomos, como todo mundo, estudando, né, de maneira mais abrangente, mais profunda. Então, eu me lembro, a maior parte das vezes, não é, nós trabalhamos cuidando dos pacientes como os médicos sempre o fizeram, não é? Com os seus conteúdos, com a sua boa vontade, buscando, né, utilizar a ciência médica contemporânea para qual fosse o ambiente de trabalho, emergência, terapia intensiva, consultório, enfermaria, hospital universitário, sempre assim muito ligado à medicina convencional. Mas o tempo foi passando e eu fui não nestes ambientes, mas em ambientes relacionados ao consultório, porque ali vieram muitos casos, mas, sobretudo, no ambiente da casa espírita, do acolhimento fraterno, pessoas doentes, familiares de pessoas doentes, durante décadas também foram como que procurando a instituição. E aí nós fomos trabalhando na seara mediúnica praticamente ao mesmo tempo, décadas. E aí nós fomos lidando com grupos espíritas no Rio de Janeiro, e onde nós viajássemos para divulgar a doutrina espírita, seja como que em cidades diferentes do Brasil, sejam em cidades lá fora, não é? Sempre muito acolhedoras, e nós fomos nos ligando aos médiuns daquelas equipes, Portugal, Estados Unidos, Austrália, sempre com a mesma ideia. O que mais que existe na realidade do paciente, que nós médicos comuns normalmente não vemos, não lidamos, não é? Porque temos uma ideia de que a medicina atual ainda é muito mais dentro do paradigma mecanicista, materialista, cartesiano. As coisas estão mudando de uma maneira linda, até tema para 2024, religiosidade, espiritualidade e medicina. Isso é um mundo maravilhoso hoje. Mas, independente disso, ser espírita, conhecer a mediunidade, lidar no mundo espiritual através de médiuns os mais variados, nós fomos depreendendo coisas que são assim muito como que sempre as mesmas. Se eu vou cuidar de pacientes com câncer, pacientes com um transtorno do espectro do autismo, pacientes com depressão importante, com ideação suicida, TDAH, pacientes com problemas cardiovasculares,
pacientes com outras, muitas das milhares de dificuldades ou diagnósticos em medicina, através do recurso da instituição e da mediunidade, nós fomos observando que por trás de todos os mais importantes diagnósticos em medicina, sobretudo, mas não só, quando os casos eram mais relevantes, porque os que chegam na casa espírita, em geral, são muito graves. Porque as pessoas já tentaram tudo, muitas vezes. E aí agora buscam também o socorro espiritual nas instituições de boa vontade. E aí nós vamos fazendo aquilo que nos cabe, abrindo caso a caso. Não é uma reunião mediúnica, vamos dizer, voltada para uma lista de casos ao mesmo tempo. Cientificamente não dá para trabalhar assim. Nós precisamos abrir, tendo nome completo, idade, endereço, às vezes uma fotografia e um relato do caso. Exames complementares de imagem, medicação, não é? Tratamentos que já foram como que trazidos a cada caso. Né? E aí isso foi gerando uma experiência que vem durando algumas décadas. Eu brinco, existe um autor lindo, sueco, chamado Carl Wickland, pouco conhecido. Ele é um psiquiatra, desencarnou, mas eu diria, está no mundo espiritual. Carl Wickland chegava em casa, depois de trabalhar no hospital, na clínica, e a esposa dele, Anne Wickland, era uma médium extraordinária. E ele contava sobre os pacientes que ele havia atendido naquele dia. E quando ele começava a lidar, elas manifestavam aspectos mediúnicos espirituais. E aí ele foi criando uma forma, uma abordagem tipicamente mediúnica também. Ele tinha conhecimento da doutrina espírita. Era da Suécia, né? E numa época, nas primeiras décadas do século XX, quando o espiritismo já existia há bastante tempo. Muito bem, ele publica um livro memorável, eu tenho ele aqui na biblioteca. Me deram de presente visitando Genebra para um seminário sobre medicina e espiritualidade. A senhora veio, fez uma dedicatória, o nome do livro é, em português, 30 anos entre os mortos. E eu brinco, lembrando do livro e dos seus conteúdos, eu já estou com mais de 40, com a mesma ideia, né, interagindo com o mundo espiritual relacionado aos casos médicos. Então, é mais ou menos sobre isto. Se vocês me permitirem, eu vou compartilhar uma tela para nós, então, estarmos apresentando alguns casos que possam ser como que ilustrativos. Então, é mais ou menos esse o título de hoje, meus amigos. Eu queria dizer, reafirmar que nesta área, e em todas da ciência de um modo geral, seja medicina, física, matemática, biologia, somos aprendizes. E aqui também é um conjunto, que é um conjunto, na verdade, do que eu separei hoje. Mas hoje ele é um conjunto, assim como Carl Wickland, para se escrever um livro e contar casos. Casos e mais casos. Né? Porque tudo isso, vamos dizer, é algo que pode ser útil a outros colegas. Então, eu coloquei assim, em acordo com o Genilson, estudo de casos médicos de intervenção direta dos espíritos, em dois sentidos. Intervenção direta dos espíritos amigos, benfeitores, médicos e enfermeiras do mundo espiritual, ou seja, uma intervenção benéfica, amorosa, favorável à diminuição dos sinais e sintomas. E, às vezes, até um encaminhamento para um nível de cura. Há muitos níveis diferentes. Esse é um outro tema. Mas também lembrando,
não é? Quando eu coloco casos médicos de intervenção direta, é no sentido de que espíritos com muitas dificuldades relacionados a vidas anteriores dos pacientes de agora, eles intervinham diretamente, mas causando dificuldades. Muitas vezes até, como está no livro dos Espíritos, como está no livro dos Médiuns, desejando vingança. Porque muitas vezes os pacientes de hoje, quase sempre, que hoje estão sofrendo, foram causadores de dificuldades para pessoas, grupos de pessoas, comunidades, às vezes, países inteiros. Por outro lado, as vítimas, muitas vezes, sem a intenção de causar qualquer prejuízo, mas por uma ligação fluídica inevitável pela lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei de responsabilidade pessoal, o que acontece? Pesam o sofrimento deles até hoje, décadas ou séculos depois, isso gera um ônus fluídico magnético para aqueles que adoecem. Então, esse conhecimento é preciso que nós conversemos a respeito, porque dentro das origens das afecções, transtornos, doenças e diagnósticos em medicina, tanto no campo da biologia direta, convencional, como nos transtornos mentais, toda doença, todo sofrimento vinculado às questões médicas, tudo é como que efeito. E nós precisamos, com todo o amor e carinho, eu diria, usar as ferramentas que o Espiritismo nos tem dado para nós revertermos, depois de uma identificação, porque cada caso é um caso, e medicina sempre foi assim. De tal maneira que, por isso que nós temos que abrir caso a caso. Não dá para ser uma reunião coletiva, ela ajuda, ela pode amenizar, mas o médico, ele é um cientista. Então, ele precisa de ter em mãos o antes e o depois. O que havia dentro do contexto de sofrimento, do ponto de vista espírita e espiritual, causando aqueles sinais e sintomas e graus diferentes de sofrimento daquela condição médica de qualquer paciente no mundo. Não é? Nós sempre lidamos em medicina, não há doenças, há doentes. Então, por exemplo, se eu tenho lúpus eritematoso sistêmico disseminado, o que acontece? Há uma diversidade. Cada caso de lúpus, em geral mulheres, são casos diferentes umas das outras. Cada caso de doença arterial coronariana, de insuficiência cardíaca, de febre reumática, cada caso de depressão, de ansiedade, de esquizofrenia, cada caso é um caso. Então, há como que assim todo um convite para a individualização. Em medicina sempre é assim. E nessa área também que vamos examinar um pouquinho hoje, do mesmo modo. Então, vamos adiante. Eu queria também lembrar com os amigos, né, que nós estamos lembrando aqui de questões da medicina, lembrando que há uma medicina alopática, homeopática, ayurvédica, medicina tradicional chinesa. Existem várias medicinas. Foram todos esforços de espíritos queridos, encarnados e desencarnados, de trazerem um legado favorável, não é? A uma melhora clínica e a uma diminuição do sofrimento das pessoas. Nós não podemos esquecer que, assim como a Terra, como vocês sabem, é uma escola primária de coisas muito básicas do ponto de vista moral e espiritual, não é? Os amigos espirituais atestam para nós todos os dias
de que o nosso mundo, na verdade, é um grande hospital. Um grande, imenso hospital de almas, onde espíritos andrajosos, que se equivocaram gravemente ao longo das eras, dos milênios, dos séculos, foram reunidos aqui, de tal maneira que nós não somos daqui. Isso aqui é um lugar de reunião, como os hospitais do Rio de Janeiro, de Paris, de Ottawa, no Canadá, na verdade, não são lugares para as pessoas ficarem o tempo todo. É um período, né, para que haja, vamos dizer, o processo de modificação para melhor, de recuperação clínica, e eu diria, claro, de recuperação espiritual. Porque medicamente eu posso trabalhar a ideia de cura de uma neoplasia num paciente qualquer, com critérios oncológicos lindos, mas se não houver algo além disso, amanhã ou depois, nesta vida, tenho inúmeros casos oncológicos, ou numa vida futura, a doença volta. Volta no mesmo órgão, volta num órgão diferente. Por quê? Porque critérios oncológicos, só para buscarmos um exemplo de benefício clínico, médico, científico, não é tudo. Por quê? Porque nós não somos corpos. Nós vestimos os corpos somáticos, biológicos, dezenas de trilhões de células, mas isso não é a nossa realidade. Muito antes disso, nós somos almas ou espíritos. Então, tudo isto é uma questão que mais dia, menos dia, nós vamos lidar, vamos dizer, nas universidades e faculdades de medicina, como já estamos observando em qualquer lugar do mundo. Então, os doentes dos dois planos, por quê? Porque existem bilhões de espíritos doentes do outro lado. Quando eles reencarnarem, muito possivelmente dentro de um planejamento reencarnatório, eles estarão adoecendo mais dia menos dia. Doenças congênitas e adquiridas, agudas e crônicas, doenças antigas e novas. Tudo isso é uma nota tônica do planeta Terra, por enquanto. Mesmo que esse por enquanto dure milênios. Mas um dia tudo isso será diferente. Hospitais no grande hospital que é a Terra, dos dois lados. Lembram de nosso lar? Existem milhares de colônias com hospitais, valorizando a ideia da mediunidade, a medicina espírita, que é aquela que une recursos do mundo espiritual, recursos da instituição espírita de boa vontade, com aquelas, claro, da medicina acadêmica, que sempre é preciso ser valorizada e buscada por todos os pacientes no planeta inteiro. Então, na medicina espírita, a desobsessão e a fluidoterapia são, vamos dizer, os pilares desta abordagem. Por isso, a nossa temática. Então, eu queria lembrar do Livro dos Médiuns, publicado em 1861, a todos os alunos de medicina que possam estar conosco ou estarem mais adiante, que procurem a leitura deste livro, podendo até a leitura do Livro dos Espíritos antes, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque tudo isso se relaciona de uma maneira impecável, mas no âmbito da ciência espírita, que é aquela que se volta para as questões da mediunidade, o Livro dos Médiuns está conosco há mais como que de um século e meio. Mediunidade em tempos de transição, não é o nosso tema hoje. Mediunidade missionária, mediunidade fenomênica e aquela que tem a ver com o nosso tema, a mediunidade de parceria. Nós nos acostumamos a ouvir falar de que o telefone toca do mundo espiritual para cá. De certa maneira, sempre foi assim. Mas há décadas é preciso que o telefone toque de cá
dos encarnados, interessados na ciência médica espírita, de nós buscarmos o contato com os espíritos, aqueles ligados aos dramas e aqueles que vão nos ajudar para que tudo isto seja resolvido, transformado, amenizado, né? Então, é uma mediunidade que nós chamamos de parceria. Então, para não esquecer, antes de começarmos a ver casos, né? Educação mediúnica. Isso é coisa séria, não é? Não é para uma ligação, não é superficial. É toda uma dedicação, um estudo, uma prática que vai se ampliando ao longo dos anos, permitindo o que é fundamental, que é o aprofundamento. Educação mediúnica, assistência aos desencarnados, desobsessão especial, corrente magnética, apometria, tema que nós já abordamos com os amigos do NESP há questão de 2 anos atrás. Todas são úteis e importantes. Tarefa dos espíritas e do movimento espírita, e cada vez mais dos médicos espíritas, de tal maneira que se pode notar toda uma ampliação. E eu me lembro, não é o nosso tema hoje, mas nós estamos procurando levar essa experiência, por exemplo, aos mais importantes congressos de psiquiatria do mundo. E todas as vezes que nós procuramos levar isso tudo, como foi agora em Viena, 28 de setembro até os primeiros dias de outubro, não é? Levamos 2 trabalhos de pesquisa, um só sobre autismo e o outro só, vamos dizer, sobre um panorama dos diagnósticos mais comuns dos transtornos mentais. Todas as vezes que nós nos propusemos a isto, fosse em Lisboa, fosse em Jerusalém, fosse em Buenos Aires, na Cidade do México, onde vai ser o de 2024, sempre aceitável. E são artigos numa metodologia científica muito simples, básica. A ideia do antes e o depois. E uma coletânea, juntando um número, uma amostragem útil para que se possam tirar conclusões. Então, é muito interessante estarmos, como Lisboa 2019, agosto, não é, em meio a 6.000 psiquiatras do mundo, interagindo e através de apresentação oral ou através de pôster, estarmos confabulando com os colegas, que se sentem surpresos, a grande maioria, milhares, de nós falarmos de Allan Kardec, de mediunidade, falarmos de lei de causa e efeito, de vidas anteriores, de espíritos obsessores, e que, uma vez cuidando deles, os pacientes melhoram. Então, é mais ou menos isto que nós vamos ver hoje. Lembrando da codificação kardeciana, as obras de André Luiz, de Emmanuel, de Humberto de Campos, o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Correia de Miranda, e noções de física. E, claro, sempre que possível, a medicina estudada a nível mais profundo possível. Muito bem. Maior flagelo da humanidade. Allan Kardec estudou isso muito bem. Hoje nós usamos muito a ideia de obsessão simples e complexa, e quanto mais o caso médico é preocupante, sinais e sintomas mais relevantes, os dramas espirituais por trás são de uma complexidade maior. Aqui eu queria mostrar para os amigos a ideia de uma hierarquia de evidência. Nós estamos trabalhando em ciência médica. Então, essa hierarquia, que é uma pirâmide, ela mostra para nós que existem como que
elementos estudados em medicina de importância maior ou menor dentro da metodologia científica de cada uma destas possibilidades. Então, quando eu hoje vou contar alguns casos para vocês, eu estou naquele azul mais claro, chamado Case Report, de tal maneira que eu estou mais para baixo do meio da pirâmide. Por quê? Porque é uma metodologia muito ainda útil, mas ela é rudimentar, mas ela faz parte da hierarquia. De tal maneira que uma coisa é a opinião de um colega, vale menos. Outra coisa são as meta-análises e os estudos de maior relevância. Então, o fato de nós hoje contarmos alguns casos não significa que nós não tenhamos ideia dessa hierarquia, mas dias virão em que nós vamos trabalhar com amostragens e metodologias que tragam, então, uma relevância quanto aos resultados que possam ser mais úteis para a comunidade científica médica no mundo, convidando, não é, os profissionais de saúde a se, vamos dizer, enfronharem melhor. Muito bem, eu vou contar primeiro um caso simples. Esse é o Rodolfo. Nós estávamos no Rio de Janeiro antes da pandemia, bem antes, para começar uma reunião de tratamento numa quinta-feira à tarde. Eu tinha uma lista de casos para cuidar. Chega um pouco ansiosa uma trabalhadora, fisioterapeuta, Isabel, adentra a casa espírita que estava planejada naquela tarde para cuidar de casos, como acontecia já há muitos anos. Sérgio, eu tenho um caso muito sério. Eu falei, tá bom, Isabel, senta, toma uma água. Eu não fiz nem a prece ainda, se acomoda e vamos ver isto. Ela ficou muito bem, nós começamos a fazer a prece, não é? Quando eu a concluí, eu falei, Isabel, o que houve? Olha, Sérgio, uma colega minha da fisioterapia do hospital, um dos hospitais particulares mais, vamos dizer, bem preparados da comunidade médica do Rio de Janeiro, ela me ligou aos prantos, dizendo, Isabel, os colegas da terapia intensiva, da rotina, me chamaram porque o meu marido, eles estão dizendo que não tem mais o que fazer. Falei, o que houve então, Isabel? Então, a história que eu colhi na casa espírita com a Isabel, que ela havia sabido pela esposa, é que o Rodolfo tinha feito um quadro de gripe, influenza, evoluiu para uma pneumonia extensa, bilateral, grave, com insuficiência respiratória aguda grave, foi para o Copador, estava lá internado, e uma coisa que, tendo trabalhado em terapia intensiva por décadas, eu nunca tinha visto. Ele estava há 15 dias precisando de oxigênio, entubado, ventilado, em coma induzido por fentanil. 15 dias com oxigênio a 100%. FiO2 de 1, como é do linguajar de quem trabalha na terapia intensiva. Eu falei, não é possível, Isabel. Ela falou, é. E aí os colegas disseram, olha, senhora, nós estamos receando pelo pior, porque tudo que a medicina tem para contemplar, nós já temos usado. Quando tentavam diminuir, vamos dizer, a quantidade de oxigênio, o coração bradicardizava, e eles tinham que aumentar para 100% de novo. Enfim, eu falei, Isabel, esse é uma prioridade. Eu vou deixar os outros casos que eu tinha, se der, vemos depois. Prioridade número 1 para o Rodolfo. Abrimos o caso. Quando abrimos,
médiums extraordinárias trabalhando, pelo menos 3 delas médiums médicas. Aliás, todas as 3 tinham sido nossas alunas em medicina na Souza Marques, aqui no Rio de Janeiro. E, tendo mediunidade, vieram e trabalharam conosco. Algumas trabalham até hoje. E aí elas viam um ambiente de guerra, uma guerra um tanto cruel, antiga, em que as armas eram mais primitivas. E o Rodolfo de hoje era um líder de um dos lados do conflito. E ele era muito veemente naquilo que ele fazia, naquilo que ele propunha para o seu exército em relação ao exército contrário. O que se faz? Quando os médiuns vêm, não é uma cena do passado, porque os que estão em andrajos, esfarrapados, ensanguentados, gritando de dor e constrangimento, estão desencarnados e, portanto, vivos no mundo espiritual. E de lá para cá, como se poderia notar, nada de relevante foi feito para eles. Chegou a hora. E com recursos fluídicos, energéticos, vibratórios, mas, sobretudo, fluídicos magnéticos, pelo magnetismo disponível da equipe encarnada, nós podemos cuidar de todos, em questão de minutos, mudando aquilo tudo, cuidando, como que transferindo a nossa medicina, que de certa maneira estava querendo ajudar um caso de risco de vida, que era o caso do Rodolfo, e aquilo nos conduziu a um drama de centenas de vítimas. Cuidamos de todos, não um por um, mas por algo que nós estudamos em física, bem simplesinho, efeito de campo. Criamos um campo do tamanho do contexto de sofrimento. Todos aqueles espíritos estavam ligados fluidicamente a Rodolfo. Cuidamos deles todos. Eles foram reanimados, eu usando uma palavrinha da terapia intensiva. É uma reanimação fluídico-magnética, espiritual. E os médiuns vão observando os benefícios, o despertar, porem-se de pé, serem limpos dos resíduos da guerra, alimentados, hidratados. Pois bem, todos foram beneficiados. E nós nunca terminamos um atendimento, meus amigos, sem que o último seja devidamente contemplado do melhor que há. E aí, como eu tinha muitos casos para ver, vejam só, naquela tarde eu falei, olha, Isabel, eu acho que por hoje podia ser isso. Quando eu digo isso para o grupo, uma médium médica, pediatra, Soraya, ela diz, Sérgio, levantou o bracinho e diz, olha, não é assim. O espírito tal pede para te dizer, vejam, que se você quer ajudar o Rodolfo, tem que continuar. Eu falei, pronto, vamos continuar. Quando nós continuamos, o grupo levantou um outro véu que encobria algo, não de vida anterior, de vida atual. Eu vou comentar com vocês. Um colega de trabalho do Rodolfo, interessado no cargo da empresa, busca, vamos dizer, um lugar onde as pessoas
fazem prejuízos para as outras, envolvendo espíritos. Coisas que têm a ver com magia para o mal. Enfim. E viram oferendas que haviam sido dispostas em lugares que têm muito significado contra a morte. Eu falei, é preciso cuidar disso. Levamos mais ou menos 20 minutos além para desmancharmos o mal que havia sido perpetrado contra Rodolfo. Enfim, quando as coisas foram devidamente promovidas, e pela intervenção daquele espírito, eu falei, Soraya, pergunte a ela, era uma mulher, é uma mulher, se agora está bem. E aí, imediatamente, ela faz um sinal positivo. Fechamos o atendimento. Eu digo, Isabel, por favor, voltando a estar com a sua colega, esposa dele, peça para que ela fotografe o Rodolfo hoje, amanhã, quando ela puder. Eu estou, Isabel, com uma sensação de que vem aí uma coisa boa, não é? Depois do atendimento naqueles seus dois aspectos fundamentais. Eu falei, vou fazer isso. Algum tempo depois chegam notícias, chegam inúmeras imagens, mais de 100, porque a esposa achava que quanto mais imagens ela enviava, maior a chance da recuperação do esposo. Era apenas uma impressão dela. E essa é uma primeira, quando ele ainda estava entubado, ventilado, em prótese respiratória e com oxigênio a 100% e em coma induzido. Aqui ela, no mesmo momento, o fotografa de perto. Dá para se ver, não é? O edema periorbitário é muito comum em pessoas de mais de 10 dias em terapia intensiva. Enfim, ele aparentemente muito bem, mas com oxigênio a 100%, aquilo traduzia a maior preocupação da equipe. Isso foi na quinta. Domingo, ele havia melhorado tanto a partir da sexta, que os colegas conseguiam reduzir a oxigenação, sem que o coração começasse a bradicardizar, pela primeira vez em 2 semanas. A melhora foi tão significativa, mesmo assim, optaram por traqueostomizá-lo e, pelo benefício gasométrico, né, que traduz a melhora da função respiratória do parênquima pulmonar, eles suspenderam a sedação, já preparando o desmame, dias apenas depois. Então, meus amigos, essa é uma imagem que diz muita coisa para nós. Isso aí foi meados da semana seguinte. Aquela de cabelo escuro é irmã de Rodolfo. E aquela de cabelos claros é a esposa que fez contato com a Isabel. E eu diria, no dia que poderia ter mesmo modificado esse prognóstico. Muito bem, ele já fora da prótese, ainda com a cânula de traqueostomia, mas apenas numa umidificação e oxigenação mínima do ar inspirado. E olhando aqui um fisioterapeuta feliz da vida, porque isso também foi ainda, claro, resultado de toda uma dedicação do hospital, das equipes, dos plantonistas, de todos os profissionais envolvidos. E a alegria do fisioterapeuta de ver já como que a traqueostomia sendo fechada, para ele ter alta para casa. Rodolfo nunca mais
teve nenhum problema médico relevante. Muito bem, meus amigos, esse é um outro caso. É um caso muito impactante que nos procurou no consultório a mãe e o pai, aqui no Rio de Janeiro, portanto. Uma criança de 8 anos com um autismo nível 3, que são os autismos com, vamos dizer, um quadro clínico mais expressivo, um sofrimento maior. Eles o haviam levado ao consultório para que eu o conhecesse. E aí, independente de qualquer atitude médica convencional, eles eram espíritas, os pais, tinham ouvido falar de casos outros de crianças no espectro que nós havíamos ajudado, não é? E divulgado em lives e estudos que foram se espalhando para que se divulgasse isso, não é? E aí eu expliquei, olha, esse é um caso para nós abrirmos lá na Casa Espírita. Lá nós temos a fluidoterapia, venham logo, as reuniões são de 2 em 2 semanas, o tragam na próxima, tragam um frasco com água, ela será fluidificada, mas o mais importante é a reunião mediúnica para ele. Entramos num contexto de muito sofrimento. Todo o contexto, de novo, foi devidamente beneficiado. Isso é uma forma de nós fazermos uma medicina que vai transferindo para aqueles que, se não recebem esses atendimentos, trarão para as suas vidas futuras dificuldades, transtornos, doenças, limitações, como sempre tem acontecido, mas que agora, pelas ferramentas de tratamento mediúnico e fluidoterápicos, nós podemos antecipar benefícios, encurtando o período de limitações, dores, dificuldades, síndromes e os mais variados transtornos clínicos e psíquicos. Pois bem, ele foi objeto de atendimento 2 ou 3 vezes. Na Fluido, um período bem maior, ficamos amigos. Ele é atendido à distância, né? Além de um atendimento à distância, ele é trazido, desdobrado, para receber o diálogo fraterno, para receber a fluidoterapia desdobrado e incorporado na médium ao nosso lado. Ou seja, existem outros aspectos técnicos, simples, acessíveis a todos que procurem conhecer esses métodos, para que o cérebro do perispírito, para que a mente do paciente, que se envolveu com questões muito sérias, seja aquela que recebe um benefício direto e seja contemplado de um amor que é misto, que é de uma espiritualidade que supervisiona tudo, e também da equipe encarnada, não é? Porque as intenções são exatamente as mesmas. E os 2 planos reunidos se dedicaram a trabalhar essas coisas. Muito bem, ele teve uma melhora muito expressiva no primeiro mês e está muito melhor do seu quadro clínico. Aqui, ele já mais calmo, no colo da sua avó, em fotografia que a mãezinha me enviou, e aqui a Juliana, que é a mãe, e ele no colo dela, nos olhando de lado, né? E ela, então, também com um sorriso que, de certa maneira, denota o alívio que a família, obviamente, usufrui quando
nós conseguimos obter aquele alívio com que nós sonhamos sempre. Aqui, meus amigos, é um caso, eu estava terminando uma palestra no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, na cidade de Framingham. Era um estudo num domingo às 10 horas da manhã, já era perto do meio-dia, e havia um brasileiro que mora lá há muito tempo. Ele disse para a mãe: olha, o doutor Sérgio vai fazer uma palestra no GETU, Grupo Espírita Trabalhadores da Última Hora de Framingham. Vai lá, leva a Ana para conversar com ele, para falar do caso. E aí, então, nós nos tornamos amigos, né? A menina, ela vem numa cadeira de rodas, ela é uma menina como que com necessidades especiais. Eu a vi chegando de longe, né? Interagimos, pai e mãe, uma irmã, que é a Emanuele, e combinamos: olha, eu vou voltar para o Brasil, me envia de hoje para os próximos dias vídeos da Aninha. E eu estava olhando para a Aninha fisicamente, porque ela foi trazida para que eu a conhecesse além da família, não é? Então, esse é um caso de síndrome de Rett, R-E-T-T. Às vezes, até pediatras não têm uma familiaridade maior. É uma síndrome genética rara, graças a Deus, com crises convulsivas muito frequentes e um sofrimento enorme. Essa família, inclusive, teve o diagnóstico no Brasil e mudou-se para os Estados Unidos em busca de uma medicina mais avançada para cuidar da sua pequena. Claro. Pois bem, eu fui recebendo os vídeos. Aqui foi ela na cadeirinha, a mesma cadeirinha com a qual ela foi trazida para que nos conhecêssemos. De novo, uma crise convulsiva, acometendo boa parte do corpo físico, não é? As pálpebras, não é? Os bracinhos, como vocês podem notar. Aqui, mais um vídeo, porque a mãe também, não é? Para que eu tivesse, a equipe encarnada na casa espírita tivesse uma ideia melhor, ela foi me enviando. Não é? Eu não tenho aqui o som, não é? Tenho, mas não estou utilizando. Mas são gritos e gritos de desespero. Pois bem, abrimos o caso. Um contexto de guerra, mais uma vez. Cuidamos de tudo que estava como que atrelado ao caso da Aninha. O que significa isso? Abrimos o passado da maneira mais ampla, através da vidência dos médiuns. E os médiuns vão me relatando o que estão vendo. Às vezes, no primeiro momento, é tudo de uma vida só. Às vezes, no minuto seguinte, é de mais uma vida. É como bulbo de cebola. Todos nós somos isso. Todos nós tivemos reencarnações variadas, e em muitas delas nós nos equivocamos e contrariamos as leis de Deus. E o transtorno, o adoecimento, a síndrome, como eu dizia antes, genética, congênita, adquirida, né? Dentro desse leque de mais de 1000 diagnósticos em medicina, na Terra, que é o grande hospital que é a nossa humanidade. Pois bem, atendemos, passou-se um mês. E aí eu não procurei fazer contato, eu sempre deixo a família espontaneamente. E aí, passados 30 dias,
ela me manda este vídeo. Era uma manhã de domingo lá, onde eles viviam, em Framingham, e aqui ela sentadinha, sem crises, brincando no parquinho, em meio a esses pequenos chafarizes, com a água no seu entorno. Aqui a mãe e aqui a avó, filmando, né? E com os seus sorrisos, né? Nos dando um retorno sem palavras do quanto a pequenina havia melhorado. E aqui ela, da cadeira, ficando de pé. Claro que ela ainda tem limitações, 30 dias depois. Fisioterapia e todos os belos recursos e ferramentas da medicina contemporânea. Mas olhem isto. Então, esse é o caso da Ana. Se tivéssemos mais tempo, iríamos muito mais adiante. Mas, deixa eu me lembrar de alguns casos. Esse é um caso muito triste. Eu estava saindo, eu vou resumindo agora para poder dividir com vocês um pouco mais dos casos que eu separei. Um dia eu estava saindo de uma palestra aqui na Barra da Tijuca, no Centro Espírita Joana de Ângeles, e um senhor jovem me procura no corredor: olha, tem uma amiga que tem um filho com muitas dificuldades, e você estava aí fazendo uma palestra sobre medicina e doutrina espírita, e eu vi você contando esses casos. Será que você podia ajudar no caso do filho dela? Eu falei, claro. Em seguida, peguei um cartãozinho que estava na minha carteira e digo, olha, pede para ela me escrever para este e-mail. E aí, no mesmo dia, eu recebo o e-mail da mãe. E aí ela envia essa primeira fotografia também por WhatsApp. Aqui você olha a foto, você não diz nada. Não é? É um garotinho olhando para a câmera de quem está fotografando. Mas ela mandou também este vídeo que eu vou mostrar a seguir. 4 anos, deficiência intelectual importante, crises graves de agitação psicomotora, ansiedade, agressividade, movimentos anormais dos braços. Pais com imensas dificuldades de cuidar dele. Separação iminente. Ideia, nunca tinha visto isso. Ideias suicidas da mãe e do pai. Em função da gravidade. Ataques de raiva, ausência de sono. Pelo que eu entendia, e pelo que a mãe havia dito, havia ideia de que ele seria um autista, um TEA, nível 3, mais grave. E aí, então, quando eu escuto isto, ausência de sono, na verdade, as crianças dentro do espectro podem ter problemas de insônia. Na maioria das vezes, não. Eu estranhei e lembrei de uma síndrome que, de certa maneira, poderia enfeixar isso tudo. E acabou sendo revisto o diagnóstico e se tratava de uma síndrome de Smith-Magenis. Vejam isso. Um ataque de desespero, de agressividade. A mãe e o pai juntos, um filmando, outro tentando dialogar. Crises assim, dias e noites. Lembram que ele não dormia? Vocês imaginem cuidar de um menino, uma criança,
diante de tanto desespero? Vejam a agressividade. Enfim, sigamos. Ela escreve no e-mail: as atitudes do Lucas vêm nos assustando muito em virtude de seus ataques quase que diários, que são acompanhados de explosões de muita raiva, nos quais ele se agride aos que estão ao seu lado e também tenta quebrar toda a casa. Hoje ele tem somente 4 e ainda conseguimos segurar suas explosões, mas temo pelo futuro. Então, para dividir com vocês, porque é muito raro, um caso de criança para cada 25.000 crianças nascidas e que sejam geneticamente normais e neurotípicas. A síndrome de Smith-Magenis refere-se a uma afecção pela perda, deleção de um braço curto do cromossoma 17. Mas nós não podemos esquecer que a genética, numa visão estreita, ela explica muita coisa. Mas a genética é consequência do espiritual. E por isso as síndromes genéticas variadas. Essa é uma muito rara, mas muito grave. Alterações do sistema nervoso central e periférico, retardo mental, distúrbios de comportamento e alterações do ciclo circadiano, sono, vigília. Devido, vejam, à inversão no padrão de secreção da melatonina. Não secretam melatonina. Quando secretam, secretam de dia. Então, as noites são complicadíssimas. Para a criança, para o paciente e para os pais. Difícil diagnóstico, mas acabou que as coisas, por causa daquele detalhe de que a criança não dormia. Muito bem, vou partilhar com vocês. Abrimos o caso do Lucas. Desobsessão. Ele havia sido na vida anterior. Por isso era tudo muito intenso. Recente chefe da máfia siciliana. Assassinatos, tortura, centenas de vítimas, algumas em estado deplorável, outras com muito ódio e desejo de vingança. Temos que cuidar de todo mundo. Quando eu digo temos, é com a maior alegria de vê-los numa condição e ver a recuperação deles durante o próprio encontro na casa espírita. Campos magnéticos preenchidos de amor e luz. Um dia podemos nos reunir de novo. 2024 já vai chegar para vermos melhor essas questões técnicas desta abordagem. Resgate de todos. Resgate, benefício e condução para as esferas de acolhimento, de bem-estar, já para as vidas futuras serem replanejadas. Melhora das condições físicas e psíquicas de todos. Como eu havia dito, nós nunca encerramos sem que os médiuns confiram que todos receberam o devido auxílio. Encaminhamento para o hospital lá de uma cidade que nos dá cobertura e desligamento fluídico do paciente. Ou seja, o paciente fica livre desse embaraço moral, físico, fluídico, magnético, para poder, mesmo com aquela base genética que não tem como ser modificada, mas haver um benefício pelos recursos que se pode lançar mão nesse sentido. Melhora imediata de alguns sintomas. Atenuação das crises nos meses seguintes. E aí, abrimos de novo mais adiante. E eu sempre querendo trazer mais e mais, não é? Em contato com a mãe, para que os benefícios se
fizessem presentes, a mãe trazendo a criança todas as quintas na fluidoterapia para ele receber o passe, né? Receber toda aquela amorosidade da equipe desencarnada através da equipe encarnada. E eu me lembro que eu queria entrar, lembram do bulbo da cebola? Como aquela história da máfia era da vida anterior, imaginava que em vidas anteriores a coisa fosse também muito grave ou delicada, né? E aí um espírito amigo, não é, vendo a minha vontade de ajudar mais, ele disse: filho, ele não pode ser curado agora. Tipo assim, olha, já está de muito bom tamanho, aguarde um pouco mais. Fluidoterapia, água magnetizada, pomada do vovô Pedro. Isso tudo nós podemos conversar amanhã ou depois. E aí, hoje, ele é um paciente com toque. É o que prevalece no quadro clínico. Completamente diferente daquele vídeo ou de quando o caso nos chegou. Resumindo agora, esse é um caso de uma garotinha com uma síndrome genética também, chamada Prader-Willi. Os neurologistas conhecem bem e os pediatras também conhecem bem. Esse caso é um caso de São Paulo. Prader-Willi pode ser muito grave. A criança, com 2 meses, ela está acordada, desperta, mas ela não tem nenhum movimento na face, nos braços e nas pernas. A parte boa é que ela respira espontaneamente. Nunca desenvolveu insuficiência respiratória por uma deficiência ventilatória. O pedido de ajuda chegou. A família enviando vídeos. Aqui a fisioterapeuta. A criança está acordada, ainda com 2 mesinhos, completamente hipotônica, entregue nos braços da terapeuta, fazendo algo para movimentá-la, para haver alguma melhora da condição. Enfim, sigamos. Houve o atendimento. Aos 8 meses, a mesma Livinha, completamente diferente, movimentando braços e pernas, como nunca nos primeiros meses, até o atendimento, ela pôde fazer. E um pouquinho mais com idade, não é? 2 aninhos, ela no aniversário de uma vizinha, é a mesma Lívia, com uma síndrome de Prader-Willi, assim como os colegas que cuidaram do Rodolfo no Hospital Copadó nunca entenderam como que de um dia para o outro, praticamente, tudo mudou e ele evoluiu daquela forma. Os colegas de São Paulo, de um dos melhores hospitais da cidade, nunca entenderam uma melhora tão substancial. Eu ia contar mais um caso, não é? Temos ainda alguns minutinhos. Esse é o Carlinhos. A minha filha Joana estava para começar uma aula de dança quando ela notou a professora chegando muito triste e perguntou: professora, o que houve? E aí a professora falou que o sobrinho estava há anos com um diagnóstico de autismo,
mas uma piora progressiva, era um autismo nível 3, as coisas básicas, deficiência de comunicação verbal. Ele era, então, não verbal. Introspecção, timidez, ansiedade, sem quase que resposta alguma em termos do tratamento médico. E a Joana perguntou: tia, eu trabalho com meu pai, que é espírita. Nessa altura, a Joana tinha 10 anos de idade e já frequentava as nossas reuniões mediúnicas. E olha, você gostaria que eu levasse o caso do seu sobrinho para um atendimento lá no centro espírita? Ah, claro, claro que sim, só não diga para ninguém. Por quê, tia? Ah, porque os pais são católicos estritos, e eles não vão ver com simpatia essa possibilidade. Ah, não tem problema não, tia. Ninguém vai saber. Vejam só, numa terça-feira à noite, a reunião, aliás, se deu não em Copacabana, se deu no Hospital Universitário da UERJ, onde nós nos reunimos todas as terças à noite, com uma equipe muito linda naquela época também. E aí, quando nós abrimos, claro, um contexto do passado. Atendido à distância, não vou entrar em maiores detalhes, mas eu narrei assim: constatou-se obsessão complexa. O Carlinhos estava aprisionado numa vida anterior por um obsessor, na verdade, um grupo, que cobrava uma dívida kármica, para simplificar a narrativa. E, ao mesmo tempo, ele que estava reencarnado, ele não conseguia completar o processo reencarnatório, porque estava atrelado a uma vida anterior. E aquele grupo de obsessores com uma liderança relevante, né, eles o mantinham naquela limitação. Isso dificultava o neurodesenvolvimento, a neuroplasticidade. Esse é um outro tema para aprofundarmos um dia. Então, esse era um aspecto. E nós lidamos com todo aquele grupo, não é? Na instituição, diálogo fraterno, diálogo de esclarecimento e assim por diante. Pois bem, quando ele conseguia um certo grau de liberdade e se dirigia para perto do corpo, ele olhava para os pais e ele via os pais num passado longínquo, porque ele estava longe da condição atual. Quando ele olhava, os pais de hoje eram desafetos do pretérito. E aí que ele não queria ficar em casa, ele não queria se manter como que na reencarnação que seguia o seu curso. Rejeição do espírito da criança aos pais terrenos, antigos algozes. Então a alma enferma mantinha-se desdobrada, vivendo no mundo espiritual, não efetivando a sequência do processo reencarnatório. Claro, tendo as ferramentas, tendo a sustentação espiritual, cuidamos de todos os detalhes. E aí, no dia seguinte, a tia, como a Joana a chamava, a professora de dança, liga para Joana e diz: Joana, o que vocês fizeram? Por que, tia? E ela ficou com receio, porque o tom da professora era um tom assim: será que houve algo que o quadro clínico ficou pior? Foi a impressão da Joana, então tenra idade ainda, né? E aí, então, meus amigos,
com apenas uma reunião de tratamento. O espírito, aquele da liderança, foi doutrinado, e a alma enferma esclarecida, trazida em corpo mental, reforçando-se a perspectiva de adiantamento espiritual. Foi um acolhimento tão cheio de amor, da parte de espíritos tão iluminados, que tudo isto fez a diferença. São eles os verdadeiros artífices dos bons resultados alcançados. Apagamento da memória anímica dos dramas do passado. De quem? Do Carlinhos. Porque o Carlinhos disse: eu queria tanto esquecer isso tudo. Ah, você quer, Carlinhos? Nós estamos juntos. Se você me autoriza, vamos como uma borracha, deletando do disco rígido da memória integral esses fatos. Ah, eu quero. E, na mesma reunião, isso foi promovido. E depois, claro, agora sim, talvez pela vez primeira, ele é acoplado ao corpo físico. E é por isso que a tia liga: Joana, o que foi que vocês fizeram? Por quê, tia? A criança acordou no dia seguinte, completamente modificada, com melhora acentuada de todos os sintomas de autismo nos 2 meses seguintes, e se mantém agora nível 1 há quase 8 anos. Esse é um dos primeiros casos. Na verdade, de autismo foi o nosso como que primeiro. Então, o caso dele, transtorno mental nível 3, de causa desconhecida pela medicina, sem tratamento específico. Caso revela aspectos espirituais importantes que, uma vez tratados, resultaram na melhora nítida do quadro clínico. Desde então, diversos outros casos. Só para dividir com vocês a ideia de Viena, e aqui um e-pôster. Qual é o título deste pôster eletrônico? Detecção, vejam ali à direita, se puderem me acompanhar, detecção de pessoas desencarnadas ligadas aos pacientes com TEA e os benefícios de uma abordagem, um approach psicoterápico, diálogo fraterno, fluidoterapia a eles através como que da mediunidade. Foi o último congresso mundial de psiquiatria. Foi presencial e também foi. Aqui é mais um caso, esse da Bahia, Salvador. Nosso querido Guilherme, uma mãe cheia de cuidados para com a criança, foi mandando os vídeos. A criança em desespero, sendo filmada pelo pai, pela mãe, para nos enviar os registros, para eu levar para a reunião mediúnica. O desespero dela. Não preciso dar detalhes. 2 atendimentos. Aqui está Guilherme fazendo algo que nem devia estar com tablet, porque o tablet para a criança autista hiperecita o cérebro. Então não é nada recomendável. A primeira vez está aí ele, Guilherme, sorrindo. Ainda dentro do espectro, mas numa outra categoria, num outro nível. E aqui a mãe, não é? Dizendo algo parecido: olá, doutor Sérgio, tudo bem?
boa noite, bem com sotaque baiano, não é? E ela feliz da vida de compartilhar a melhora do seu filho. Esse é um caso que já foi comentado antes, uma criança que nasceu em Sydney, nos ligaram de lá, Viviane, a mãe, com um quadro de movimentos anormais extrapiramidais. Ninguém sabia o que era isto. Lá em Sydney, foi atendido pelos médicos da cidade. Não é a capital, mas é a cidade mais importante da Austrália, não é? Um filmando e o outro acarinhando. Há muitos detalhes aqui. E o Luca, que é ele, a almofada é do irmão, que é o Mateu, e aí ele começa a oscilar, começa a chorar e movimentar a cabeça de uma maneira oscilante, nitidamente lembrando uma síndrome extrapiramidal, como é Parkinson, atetose, balismo, distonia de torção, e aqueles que são médicos vão lembrar destas coisas. E ela foi enviando os vídeos. Na mesma época, os movimentos, o choro, a dificuldade. Um atendimento. Do outro lado do mundo, que é onde está Sydney em relação ao Rio de Janeiro. Reparem que o olhar dele já mudou. Ele já esboça sorriso, o pai filmando e a Viviane banhando a criança. Nenhum movimento anormal mais. Nunca mais eles aconteceram. Era um ambiente de guerra no passado. Ele era piloto de caça americano. Guerra do Vietnã. Vitimando civis e militares. Dizimando. Numa altura, no segundo atendimento, nós o desdobramos, trazendo ele de Sydney para o Rio de Janeiro. Ele incorpora na médium ao nosso lado e eu dialogo com ele como se ele tivesse 8, 9 anos de idade. Ele já completamente arrependido de tudo. Dialogamos, nos abraçamos, e aí eu utilizo de uma ferramenta que se chama ideoplastia, em que, sabendo dos núcleos da base, qual era o problema inicial biológico no desenvolvimento embrionário e fetal? Ele tinha uma dilatação dos ventrículos laterais do cérebro. Quem é que são aqueles que moram na vizinhança? Os núcleos da base, que controlam os movimentos de braços e pernas, do rosto, da mímica. E aí fui eu mesmo que aventei que aquela dilatação ventricular muito grande, bilateral, simétrica, estaria prejudicando os núcleos da base. E por isso que nós o trazemos desdobrado, com o seu perispírito, claro, uma parte dele, e eu moldo por ideoplastia, por um conhecimento natural de neuroanatomia, eu crio um cérebro novo, fluídico, que vai sendo iluminado pela espiritualidade, porque eles já sabiam qual era a nossa proposta. E aí, então, esse cérebro nós acoplamos ao cérebro do perispírito, que veio de longe e estabeleceu essa interação conosco. Eu disse a ele, olha, quando eu juntar ao teu cérebro, você vai adormecer. Não se preocupe. Nós vamos te levar para casa, para o colo da mamãe e do papai. Tudo vai melhorar. E você vai crescer uma pessoa, uma criança, um jovem, como praticamente qualquer um. Confia, filho.
Enfim, nos tornamos amigos também. E aqui, ele sendo vestido, depois daquele banho na banheira, eu só vou deixar que vocês vejam o bocejo após o banho para passar adiante. Nunca mais apresentou aqueles tremores. Querem ver? 2014, 9 anos atrás que isso aconteceu. Aqui você tem o método de imagem, a história de ventrículomegalia, e olha o laudo novo. Né? Na verdade, de março para maio. Os ventrículos laterais agora têm calibres normais. O cérebro visualizado e a fossa posterior está normal. As estruturas de linha média e caudotalâmicas estão normais. O seio sagital superior está patente. É um exame normal. Muito bem, meus amigos. Esse é o nosso pequeno Luca. Aí ele foi crescendo. Como ele é australiano, ele é surfista desde pequeno. Vejam o sorrisinho dele, feliz numa manhã, acompanhando o irmão e os pais. Eu estive em Sydney, Austrália, 7 vezes, ao longo de uns 15 anos. Aqui ele maiorzinho, com um ligeiro estrabismo, numa viagem algum tempo depois. E aqui o pai me mandou, sem que eu pedisse, um vídeo no parquinho, e aqui está a nossa criança novamente. Muito bem, esse é um caso delicado, mas pelo adiantado da hora, crises convulsivas, um pediatra espírita sugeriu à mãe que nos procurasse. Ele estava na terapia intensiva daquele mesmo hospital, Copador, na neonatologia, meses no hospital. Convulsões reiteradas. A única fotografia dele antes de adoecer, no 10º dia de vida, uma crise convulsiva emendada na outra, hospital onde permaneceu por muito tempo. Quando eu fui visitá-lo para fazer uma prece, para uma imposição de mãos, um passe, vejam, cheio de eletrodos, de sondas, de catéteres, denotando a gravidade da situação neurológica, clínica. Atendimento era uma questão ligada a experimentos de uma indústria farmacêutica na África. Experiência em anima nobile, sem autorização, sem ética. Muito bem, ele melhora, as crises vão embora, exame genético normal, e ele vai para casa. Além disso, a fluidoterapia, já que moravam no Rio de Janeiro. Por último, se os amigos Leila e Genilson me permitem, por último, esse é um caso importante, por isso eu gostaria de apresentá-lo ainda, 9 anos de idade. A mãe me escreve, a mãe brasileira, casada com um italiano, morando na Itália há muito tempo, soube por uma live qualquer, né? Morando em Roma, autista, né? Vários tratamentos sem melhora, dificuldades dos pais, separação iminente de novo, problemas psíquicos muito leves nos seus 2 irmãos. Assistiu palestra na internet e ela dizia, entre outras coisas, estou sendo invadida por pensamentos suicidas. Desculpe, ela, me socorra, por favor. Hoje, nunca tinha visto isso. Hoje meu pensamento é eu ou o Rafa nessa existência. Vejam a gravidade, a delicadeza disto.
E aí ela foi mandando os vídeos. Gritos, angústia, ansiedade, ele atrás da porta gritando, se batendo, se flagelando. Aqui chorando durante o lanche, buscando o abraço do papai. O pai falando em italiano com ele, a mãe filmando para nos enviar. Aqui eles foram passear de carro, uma gritaria, um desespero. Abrimos o caso, era um contexto delicado também. Cuidamos de tudo que era devido. E aí ela me escreve pelo Zap. Hoje brindaremos 2 semanas do Rafa sem crises. Gratidão, doutor Sérgio. Aí, de novo, passa um tempo. Já chegamos a 2 outras semanas do Rafa sem crise. Pois bem. E aí eu digo, ele melhorou tanto, então faz um novo vídeo, manda para a gente. E aqui está ele, completamente diferente, brincando no play. A irmãzinha vai aparecer e ele mandando um beijo, por sugestão da mãe, um bate para nós aqui no Brasil. Completamente diferente. Querem ver? Essa é a mãe enviando esta figura, dividindo conosco a sua alegria. Me convidaram, eu fui à Itália para um ciclo de estudos e, sobretudo, um deles era em Padova, um seminário de medicina e espiritualidade. E aí eu disse para ela, de Roma, eu disse, olha, eu vou para a Itália. Ah, é? Quando? Anotou tudo direitinho. E aí, então, ela falou, eu vou até lá. Eu falei, tá, então nos encontramos. E aqui é ela, então, não é? De braços comigo, toda feliz pelo reencontro. Na verdade, não foi um reencontro, foi um encontro físico. E ela pediu a palavra quando de uma pausa para falar aos colegas a experiência dela entre o antes e o depois com o Rafa, que é o Rafael, que é o seu filho. Ela falou, doutor Sérgio, eu posso falar? Eu falei, pode. Enfim, uma demonstração de carinho. E aqui ele, mandando beijo. Completamente melhor do que naquela altura. Então, vamos deixando este caso para uma outra oportunidade. É um caso importante também de cefalomielite por Zika vírus aqui no Rio de Janeiro. Mas eu vou, então, agradecendo imensamente a todos vocês. Eu vou pedindo que o nosso irmão Genilson e a Leila, né, possam retomar a direção dos trabalhos e nós possamos, como que, concluir esta apresentação. Peço desculpas por ter como que ido um pouco mais no relógio, no tempo, né? Mais adiante, mas aproveitando a oportunidade de dividir com vocês aquilo da fronteira entre medicina e espiritismo. Obrigado, Jesus. Sérgio, nós te agradecemos, ou seja, como sempre fazemos, nós estamos muito gratos por você trazer um outro mundo que até então a medicina não consegue aquilatar, perceber, que na realidade nós temos que observar que somos seres espirituais, que já tivemos um passado, nem sempre somos criaturas boas, bondosas, amáveis, como nós dois aqui presentes, e que já tivemos um passado delituoso e que muitas vezes, pela misericórdia do Criador, espera, aguarda o momento oportuno para o resgate,
porque Deus não nos dá um fardo mais pesado do que aquele que nós podemos suportar. E quando os nossos tutores kármicos nos preparam para a nossa existência, nem sempre nós estamos verdadeiramente preparados para as nossas promessas que fazemos em relação à vida, e fazemos um monte de promessas e ele sabe que nós não cumpriremos. Então, nesse processo, obrigado por lançar luz. Um outro aspecto da medicina, especialmente a neuropediatria, um assunto tão complexo, em que nós não temos explicações, digamos assim, fenomenológicas, apenas vemos a ótica apenas da, da, da genética, que é uma deleção de um cromossomo, um braço do cromossomo, um gene, mas não sabemos as causas pretéritas passadas vinculadas a esse processo. Então, obrigado por você lançar luz como médico, como terapeuta espiritual e com o grupo do qual você trabalha, observando os valores que todos nós temos que empreender em relação à nossa vida e, sobretudo, percebendo que há uma continuidade da vida. Nós só temos uma vida, é a vida espiritual. O nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar é uma lei. Já disse um sábio do passado, tão atual nos dias de hoje, que a medicina está resgatando agora, sob a ótica da medicina e espiritualidade. Então, muito obrigado, Sérgio, por você estar aqui conosco. Eu queria pedir, como sempre faço, que você nos dê uma mensagem para casa diante de tudo aquilo que nós assistimos e assistiremos no futuro, aqueles que não estão conosco neste momento. Genilson, eu que agradeço a você e a Leila, agradeço a todos os amigos que estão eventualmente nos acompanhando na manhã de hoje, ou que venham de maneira indireta estarem também próximos a nós. Eu gostaria de, por ser dezembro, porque o Natal se avizinha novamente, que nós nunca esqueçamos de que se hoje estamos progredindo um pouquinho, né? Se hoje estamos envidando esforços para o alívio do sofrimento das pessoas através de uma medicina que vai, além de se humanizando cada vez mais, mas se espiritualizando, tudo devemos a Jesus. O médico divino, o governador da terra, o guia e modelo, ele que esteve em meio a tantas multidões de aflitos e, além de prescrições maravilhosas, orientando-os para quanto ao futuro, ele curou os doentes de então, os cegos, os surdos mudos, os paralíticos, os lunáticos, aquela que era Verônica com hemorragia. Então, ele, na verdade, abriu essa perspectiva que agora, muito tempo depois, né, graças a ele, nós estamos estudando e nos preparando para realizações que sejam modestamente úteis a tanta gente. Então, que o nosso Natal seja abençoado e feliz, em família, que possa reinar cada vez mais no mundo aquilo de que tanto ele carece, que é o entendimento, a fraternidade, a empatia, a paixão e, sobretudo, a paz. Lutemos por isso. Então, queridos, muito obrigado, que possamos estar juntos no ano de 2024, abraçados como sempre e dando margem a que os minutos de convivência sejam sempre proveitosos para todos nós, como já tem sido. Muito obrigado mesmo, queridos. Nós agradecemos muito a sua palestra, é uma luz aqui para todos nós.
sabermos ainda, temos outros recursos, né, para tratarmos suas doenças. E gostaria de fazer uma pergunta, Sérgio. Se nós sabemos, assim, nesse mundo de provas e expiações, todos nós temos obsessores, dívidas com o passado, sejam elas maiores ou menores. É possível, numa situação de uma obsessão mais cruel, né, uma obsessão mais forte que redunda numa doença física, a mudança de atitude perante a vida, ela pode resgatar esses espíritos, liberando o obsidiado. É possível, sem fazer, porque nós vimos aí casos muito graves, né? Mas às vezes nós vemos casos de doenças medianas, mas notamos que aquela emoção que é desenvolvida pelo doente são emoções negativas, né? São certas ligações com vibrações menos nobres. E essa pessoa mudando de atitude, ela pode se liberar dessas obsessões? Leila, é claro que a sua questão é relevante. O que que acontece? Nós estamos lembrando que há todo um acúmulo de dívidas kármicas pelo nosso pretérito. E é muito difícil que nós tenhamos, em média, conseguido uma evolução moral satisfatória que nos dê um grau de libertação em relação àquilo que já transgredimos outrora. Mas é claro, não é? Toda a educação moral, toda a atitude renovada em parâmetros de vida eterna, tudo aquilo que cada criança, jovem, adulto ou idoso faça no sentido da sua evolução moral, tudo vai ajudando a haver um desligamento gradativo entre os envolvidos. Mas isso não é simples, Nossa. porque, em geral, o nível de prejuízo causado é muito delicado e, ao mesmo tempo, é difícil para as vítimas alcançarem por si, estando vivendo em regiões escuras e tristes do mundo espiritual, de conseguirem se desligar das lembranças do que viveram. Mas todo esforço deve ser promovido. E aí entra o trabalho dos pais, o amor da família, dos educadores nas escolas, da evangelização espírita da infância e da juventude, tudo dando melhores condições para que cada um se aprimore, não para se ver livre de obsessores, mas para viver de maneira coerente aos parâmetros da vida espiritualizada e feliz do futuro. Obrigada. Obrigado, Sérgio. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo por essa oportunidade que o Cristo nos permitiu estarmos aqui juntos, reunidos em seu nome, e só temos que agradecer as informações que foram aqui transmitidas para todos nós, no sentido de reflexões acerca da transitoriedade da vida física atual, em que nós devemos tecer valores e conquistar conhecimentos e valores éticos, no sentido de evitarmos dissabores, dificuldades, sofrimentos, dúvidas no nosso porvir, na nossa vida espiritual. Que Jesus Cristo, que é o nosso guia, que é o nosso mestre, nos permita que, através do conhecimento, nos libertemos, que, através do autoconhecimento, olhemos para as nossas sombras, transmutando-as em virtudes morais, mas, sobretudo, através do amparo e da assistência e da caridade aos nossos irmãos que convivem conosco ou que nos percorrem conosco os nossos caminhos que nos levam à angelitude, possamos ajudá-los
ajudando-nos a nós mesmos. Que Deus o ampare, que Deus o ilumine, meu irmão, por ter trazido tão vasto conhecimento para todos nós, e que Deus ampare a todos que estarão conosco neste momento, libertando-nos das nossas sequelas do passado, das nossas dificuldades, da nossa ignorância, porque através da fé, da esperança e da caridade nós nos libertaremos. Muita paz para todos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Sérgio. Muito Um obrigada. abraço para você e um abraço a todos. E até o ano que Muito vem, obrigado. em fevereiro, quando nós retornaremos. Muita luz. Obrigada, Sérgio. Boa viagem, Feliz Natal. Aproveitem bastante, viu? Obrigada.